Você sabia que um dos mais respeitados líderes militares da Rússia acabou de dizer algo inacreditável ao vivo na televisão? Ele revelou que o país está à beira da derrota nesta guerra, e tudo por causa da corrupção no próprio exército russo. Essa revelação, que nunca deveria sair dos bastidores, chocou o mundo inteiro. Em um país onde criticar o governo pode significar até 15 anos na prisão, essa declaração abre uma brecha assustadora na blindagem do regime. Quem falou foi o general Vladimir Cherkin, ex-chefe das forças terrestres russas. E o que ele disse? Que a Rússia não só está mal preparada, como também fracassou completamente na missão, por causa de um sistema corrupto e falho, sustentado pela própria inteligência do Kremlin, o FSB. Antes de 2022, esse órgão fazia pesquisas secretas dentro da Ucrânia, e os relatórios que enviava a Putin eram falsificados. De acordo com Cherkin, eles garantiam que a população ucraniana recebia bem os russos e que Kiev cairia em poucos dias. Mas, ao invés disso, os soldados russos entraram na Ucrânia sem equipamentos adequados, muitos até com uniformes de desfile, esperando uma vitória rápida que nunca veio. Putin ainda espera aquela vitória comemorativa, mas tudo depende de um sistema corrupto que ele construiu ao redor de si. Plácido, Cherkin descreve essa guerra como uma continuação da política por outros meios, como dizia Marx. O objetivo declarado, desnazificação e desmilitarização. Mas, na prática, tudo indica que o comando russo não planejou nada além de ilusões. A nação foi completamente despreparada, e essa não é minha opinião. É a análise de um militar que participou de quase tudo. Ele afirma: o governo russo tradicionalmente subestimou o inimigo e supervalorizou suas próprias forças. Era como se estivessem jogando um jogo de azar com as vidas de milhões, acreditando que uma vitória rápida e fácil seria possível. E você consegue imaginar? Dias antes da invasão, o próprio Kremlin já dizia que tudo duraria 3 dias. Que revanche seria fácil, que o exército entraria em Kiev e tomaria a cidade como num passe de mágica. Mas a realidade foi brutal, um fracasso humilhante, uma lição dura e cruel de como a esperança cega e a despreparação podem destruir sonhos de dominação. E o pior? Os relatórios falsificados alimentaram essa ilusão, e agora o custo dessa mentira pode ser a queda de um governo que, até ontem, parecia imbatível. A operação começou com uma surpresa desagradável. Rússia, novamente, mostrou-se despreparada para a guerra. Deixando de lado as críticas, a verdade é que o país repetiu os erros do passado, subestimaram o inimigo e superestimaram sua própria força. A falsa sensação de superioridade foi o que carregou o país para um conflito que parecia fácil, mas que logo se transformou em pesadelo. Você se lembra daquele dia, 22 de fevereiro? Todos acreditavam que a guerra acabaria em 3 dias. A sensação de que a Rússia faria uma rápida vitória ainda era forte. O chamado Síndrome de Tbilisi e a experiência da guerra de 5 dias com a Geórgia ainda viviam na memória. Mas a realidade foi brutal, nada aconteceu como esperado. E aí, veio a lição. A inteligência russa entregou informações distorcidas. Disse que 70% da população ucraniana apoiava a Rússia. Que a resistência seria fraca, facilmente derrubável. A verdade? O oposto completo. Apenas 30% apoiavam e 70% estavam contra. Uma reversão que custou caro. Essa decepção expôs uma falha colossal na inteligência de Moscou, que já tinha suas raízes há anos. O ex-ministro da Defesa tentou, de forma pouco convincente, dizer que tudo não passava de um gesto de boa vontade. Mas quem ele pensa que engana? Vladimir Cherkin, general reformado, ajudou a liderar as forças terrestres russas em 2012. Agora, suas palavras têm peso. Ele deixou claro, não está criticando ninguém, especialmente Putin. Mas por quê? Porque, na Rússia, questionar o governo ou o exército é ilegal. Isso foi uma lei que Putin mesmo assinou, em março de 2022, apenas 2 semanas após o começo da invasão. Desde então, qualquer opinião contrária é silenciada. Imagine só, semanas atrás, uma jovem de apenas 18 anos de então foi presa em São Petersburgo por dizer publicamente que não apoiava a guerra. Para as forças de Putin, isso foi espalhar informação falsa. Uma acusação grave, que resultou em meses de prisão por uma simples opinião. Como alguém pode considerar isso justo?
Como uma pessoa expressar sua opinião se até isso pode custar sua liberdade? A verdade é que, por trás das ações do Kremlin, existe uma operação de silêncio e censura que molda uma realidade distorcida. Uma guerra que, inicialmente, parecia uma vitória certa, hoje se mostra marcada por mentiras, ilusões e sacrifícios. E a pergunta que permanece: até quando essa farsa poderá durar? Nos bastidores do conflito, tudo indica que a inteligência russa cometeu um erro colossal. Desde 2014, após a anexação da Crimeia, Putin despejou bilhões de dólares na FSB, a agência de espionagem. O objetivo? Disseminar falsas informações na Ucrânia. A intenção era convencer a população local de que o Ocidente era o inimigo, e que eles deveriam alinhar-se com Moscou. Antes da invasão de 2022, Putin quis medir os efeitos dessas ações. Pediu à FSB que realizasse pesquisas clandestinas dentro da Ucrânia, para entender a reação do povo. E aí vem a surpresa. Você consegue imaginar o que essas pesquisas revelaram? É simplesmente inacreditável. Estima-se que 70% da população ucraniana estaria disposta a se unir ao exército russo, pronto para derrubar o governo local. Só que tudo isso não passou de uma ilusão. Os agentes russos, pagos por bilhões, tinham um único objetivo: produzir resultados que agradariam ao Kremlin. Para eles, dizer a verdade era arriscado demais, poderiam perder seus privilégios, suas carreiras. Então, acreditaram na própria mentira. E o pior? Essas informações falsas alimentaram a esperança infundada de Putin de que a invasão seria um mero passeio, uma vitória rápida. Quando a realidade desmentiu essa farsa, o choque foi brutal. Auge da decepção veio quando a presidenta da nação, que tanto foi prometida como uma ameaça, manteve-se firme. E essa crise de confiança? Está revelando algo mais profundo. Pode uma mentira tão grande sustentada por tanto tempo? Ou a verdade finalmente virá à tona, expondo toda a farsa por trás do maior erro de inteligência da Rússia? E o que isso significa para o futuro? As respostas estão mais perto do que se imagina. Tudo indica que o povo russo, em sua maioria, pode acabar se unindo ao exército para derrubar o governo ucraniano. Mas, o que muitas pessoas não percebem é que tudo isso é alimentado por uma mentira gigantesca. Uma mentira que teve origem na própria estrutura de poder. Imagine um cenário onde a verdade nunca é revelada. Os informantes, pagos em troca de silêncio, tinham pouco incentivo para falar a verdade. Se eles realmente dissessem a verdade, Putin cortaria seus financiamentos, e suas carreiras chegariam ao fim. Assim, eles relataram exatamente o que o FSB queria que Putin ouvisse. E, por isso, o líder russo acreditou que Kiev cairia em apenas 3 dias. Porém, quando essa previsão falhou, o choque reverberou pelo Kremlin e por toda a Rússia. Semanas após a derrota, Putin mandou prender o chefe do FSB responsável pela divisão de inteligência. Era aquele que tinha a missão de manipular informações na Ucrânia. Responsável por espalhar mentiras, realizar pesquisas secretas e reportar tudo a Putin. O homem foi colocado em prisão domiciliar, enquanto investigações internas se multiplicaram. Acusaram-no de desvio de verba, de fabricar informações e de enganar o próprio Kremlin. E o mais estranho? Todas essas ações foram frutos do sistema que Putin criou com suas próprias mãos para proteger seu poder. Agora, essa mesma corrupção está voltando para atacá-lo de forma implacável. Porque Putin sabe que, se não cumprir tudo o que prometeu na ideia inicial da guerra, pode perder o controle. Essa é a crise que ele não consegue resolver. Sua permanência no poder depende de manter tudo sob controle. Mas a economia russa, ela não aguenta mais esse desgaste. O próprio setor de propaganda do regime admite que a situação financeira do país está cada vez mais difícil. E há uma preocupação crescente: se a operação especial não parar logo, os efeitos colaterais podem ser catastróficos. A proposta de um acordo de cessar-fogo, ventilada por analistas e até por vozes tradicionais, é vista como a última esperança. Muitos acreditam que a continuidade do conflito levará o país a uma crise financeira de proporções inéditas. Você consegue imaginar uma Rússia enfraquecida, incapaz de sustentar sua própria guerra? O que acontecerá com Vladimir Putin se seus planos colapsarem de vez? Tudo depende dessa decisão que parece estar cada vez mais distante de ser tomada.
Se a operação militar não for interrompida com esse plano, o orçamento russo enfrentará uma crise devastadora. As dificuldades recairão sobre todos nós. É por isso que muitos esperam que um cessar-fogo seja possível. Mas, você já pensou? O que aconteceria se o povo descobrisse a verdade por trás dessa guerra? Imagine a tensão aumentando, as luzes acesas em escritórios e ruas silenciosas carregando a ansiedade. As pessoas começando a questionar, será que tudo é realmente como nos dizem? Essas perguntas assombram o coração de quem tenta entender o verdadeiro custo dessa luta. Quando o governo anuncia avanços, por que então tanta inquietação? A resposta talvez esteja escondida em sonhos e dúvidas. E o pior? Esse segredo pode explodir a qualquer momento, mudando tudo. Mas o que fazer quando a guerra, supostamente, é para proteger a pátria? Putin tenta convencer que essa invasão visa garantir a segurança de todos. Para isso, organizou cerimônias, medalhas, homenagens a veteranos, mesmo aqueles de batalhas antigas. Um veterano, idoso e sem medo de falar, se levantou na plateia. E o que ele disse? Usou palavras que podem desencadear uma tempestade. Ele declarou, pensávamos que vocês, seus filhos, netos e bisnetos, viveriam sob um céu tranquilo e pacífico. A mensagem foi uma bomba silenciosa. Porque, enquanto Putin tenta convencer o mundo de que tudo faz parte de uma grande missão, uma voz do passado ressoa forte. Será que essa esperança de paz ainda é possível ou estamos presos numa ilusão? E mais importante, quem realmente controla o céu pacífico que eles prometem? Imagine a Moment em Live TV onde uma figura de respeito na Rússia faz uma revelação que pode mudar tudo. Um comentário que os próprios arredores do Putin evitariam ouvir. Você consegue imaginar? A mensagem foi clara, impactante. Ele afirmou que a verdadeira razão por trás do fracasso da invasão é a corrupção dentro do próprio sistema de segurança do país. Você consegue sentir o peso dessas palavras? O silêncio foi quebrado por uma frase que ecoou pelo mundo: o sistema está nos destruindo. E mais, ele revela que a inteligência russa, a famosa FSB, alimentou Putin com informações falsas, levando o país a uma crise sem precedentes. Você já questionou se tudo não passa de uma grande mentira? Prepare-se para a reviravolta. Esses dados errados levaram à declaração de guerra com expectativas devastadas, unidades despreparadas e uma invasão fracassada. O que isso significa? Que o próprio coração do poder russo está em crise. E os efeitos? Uma onda de prisões, investigações internas e uma só certeza: Putin construiu uma armadilha perigosa, e ela pode estar próxima de destruí-lo. Então, até onde essa teia de corrupção vai? E o mais assustador, tudo indica que a economia da Rússia já não consegue sustentar essa guerra por muito mais tempo. Ouça o que uma voz influente recentemente revelou: a situação financeira do país está à beira do colapso. Como uma nação gigante pode estar à beira do abismo? A resposta está na própria selva de interesses, traições e mentiras que foram alimentadas por décadas. A guerra, que parecia uma estratégia de poder, revela-se uma furada mortal. As cenas de militares despreparados, uniformes de desfile e promessas vazias tornam tudo mais palpável. Você consegue sentir o cheiro de fumaça, o saltar de nervos e ansiedade no ar? E o que nos espera? Uma crise social, uma ruptura no próprio sistema. O que Putin fará diante dessa mácula na sua legitimidade? A resposta talvez esteja na próxima decisão que ele tomar. Porque uma coisa é certa: o jogo de poder na Rússia está mudando, e ninguém sabe até onde essa tempestade poderá levar. Se você é alguém fascinado por histórias que revelam verdades escondidas e acontecimentos chocantes, continue ouvindo. Aqui, desvendamos os segredos mais obscuros, revelando a verdadeira face de países e líderes. Prepare-se para uma narrativa que vai te deixar com a boca aberta, com reviravoltas surpreendentes e detalhes que você nunca imaginou. Você consegue sentir a tensão no ar? O cheiro de incerteza invade cada palavra, enquanto sons de silêncio pesado e suspiros de incredulidade ecoam. Vamos além das manchetes, entrando no coração de uma história que pode mudar sua visão do mundo para sempre. Você está pronto para descobrir a verdade por trás do poder? A resposta pode ser mais devastadora do que você pensa. Mas fique atento. O que vem a seguir é uma revelação que desafia tudo o que você já ouviu.
E a maior surpresa? O próprio protagonista dessa história pode estar escondendo algo inimaginável. Na leitura dessas palavras, fica claro que a guerra na Ucrânia está longe do fim. Um general russo de alta patente revelou verdades que podem mudar tudo o que você pensa sobre esse conflito. Você já imaginou que as forças russas poderiam estar totalmente enganadas? Que a moral de ambos os lados pode estar à beira do colapso? Prepare-se para uma reviravolta chocante que revela uma face oculta da estratégia militar de Putin. O general Vladimir Garkin afirmou que as forças russas na linha de frente são insuficientes para alcançar objetivos máximos na Ucrânia. Ele explicou que a intenção original era conquistar toda a região de Donbas, Zaporizhia e Artsakh. Mas mesmo que isso acontecesse, a Ucrânia só se prepararia para uma retomada brutal. Imagine a cena: soldados russos avançando, armas silenciosas, o cheiro de pólvora no ar, e a esperança se esvaindo. Tudo isso, enquanto as verdadeiras intenções estão trancadas por uma crise de confiança. Garkin afirmou algo extremamente perturbador: uma derrota poderia levar à renúncia ou remoção do presidente Zelensky. Mas ele alerta: isso não resolveria nada. Na verdade, a liderança no país iria se tornar ainda mais hostil ao Kremlin, uma facada na própria estratégia de Putin. Ele acredita que drones e mísseis ucranianos poderiam invadir cada canto da Rússia. Por isso, a única saída seria destruir a própria Ucrânia de vez, diz ele com frieza. Mas essa missão se torna impossível sem uma mobilização em massa. E aqui encontramos o maior paradoxo: se Putin mobilizar os russos, eles podem virar contra ele. Uma sensação desconfortável toma conta. Pessoas comuns, vivendo uma vida de silêncio, podem se transformar na força que desafia o próprio Kremlin. As palavras de Garkin expõem essa dura verdade: a guerra moderna não poupa ninguém. Mesmo que não haja sangue nas imagens, o impacto emocional é devastador. Robôs, drones, ataques silenciosos na escuridão, tudo parte de uma batalha que o mundo muitas vezes não consegue ver. E os custos? A moral, a esperança, a própria sanidade das nações envolvidas. O conflito na Ucrânia é uma batalha de interesses secretos, mentiras, estratégias perigosas. Uma guerra que parece não ter fim, com uma alta dose de desespero escondida por trás das câmeras. E mais, enquanto isso, Putin assiste a tudo silenciosamente, tentando esconder a fraqueza de seu sistema. A sua própria base de poder está em jogo. Porque, se a mobilização geral acontecer, talvez ele não tenha mais controle. E o que ele mais tenta evitar é a opinião pública russa colocando os pés no chão. Uma descoberta alarmante: a mobilização, que seria a última esperança para vencer a guerra, pode acabar destruindo a própria estrutura do seu regime. Nessa narrativa cheia de sombras, uma pergunta fica no ar: até onde a estratégia de Putin pode resistir? Será que essa guerra interminável vai desmoronar tudo por dentro? E qual será o preço real que todos pagarão? Prepare-se, a história que você achava que conhecia começou a revelar seus segredos mais obscuros. O verdadeiro custo desse conflito está sendo escondido por trás de cortinas de fumaça, mas agora, tudo pode mudar. A guerra na Ucrânia evoluiu de uma forma que ninguém poderia imaginar. A situação está cada vez mais complexa, e novas revelações revelam um panorama assustador. Você consegue imaginar como a verdade por trás dos conflitos pode ser bem diferente do que vemos na mídia? Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua perspectiva sobre esse conflito que abala o mundo. Tudo começou com uma análise de que as forças russas no fronte são insuficientes para alcançar seus objetivos máximos. O plano de conquistar toda a região de Donbas, Zaporizhia e Artsakh está ameaçado. Mesmo que esses territórios sejam tomados, a Ucrânia está se preparando, treinando, rearmando e planejando contra-ataques devastadores. A situação é tão tensa que parece um jogo de xadrez onde cada movimento pode ser fatal. Mas o que muitos não sabem é o verdadeiro peso de uma estratégia que parece impecável por fora, mas por dentro, está desmoronando. Quem está por trás de tudo isso? E quais segredos a Rússia tenta esconder? Imagine só, um general de alta patente, considerado uma figura respeitada na Rússia, quebra o silêncio em uma transmissão ao vivo. O nome dele é Vladimir Sharkin, ex-chefe das forças terrestres russas. Sua voz, carregada de esperança e desesperança, revela verdades que podem mudar tudo.
Ele afirma que o sistema de inteligência do país, alimentado por um aparato corrupto chamado FSB, foi um fracasso total. Antes da invasão, eles acreditaram numa farsa, que os ucranianos receberiam bem essa agressão, que as tropas russas seriam recebidas com flores e que Kiev cairia em poucos dias. Você consegue imaginar? Uma invasão orquestrada por informações completamente falsas, produzidas por um aparato que, na verdade, simplesmente se enganou. E o mais assustador, essa falsa esperança alimentou a ilusão de que a vitória era possível. Mas a dura realidade bateu à porta. Em poucas semanas, eles perceberam que estavam totalmente enganados. As forças russas, despreparadas e mal equipadas, enfrentaram uma resistência feroz. A verdade? A inteligência russa foi uma completa falha, alimentando uma esperança que se transformou em pesadelo. E isso só evidencia a sobra de corrupção e desorganização que permeia o sistema militar russo. Como um castelo de cartas, tudo começou a desmoronar, e o próprio Putin, que confiava cegamente nesses relatórios falsos, assistiu de perto a uma derrota humilhante. Mas o que vem a seguir? E se eu dissesse que toda essa fachada de força e poder é apenas uma ilusão? Sabe o que realmente está por trás? Outro fato chocante, um dos principais responsáveis por espalhar informações falsas dentro de Kiev foi justamente o FSB, que operava sob ordens de Putin. O investimento bilionário feito após a anexação da Crimeia resultou em uma operação de manipulação, tentando convencer o mundo de que a Ucrânia era inimiga do Ocidente. Mas agora, essa fachada de mentira começa a se rachar. O próprio Putin foi alertado de que a guerra está caminhando para um ponto sem retorno. E mais, a opinião pública russa, que antes apoiava a invasão, já começa a questionar. A economia, o desgaste, as baixas, tudo se soma a uma crise que parece insuperável. E você já pensou na possibilidade de tudo isso estar prestes a mudar? O próprio Putin sabe que, se a guerra continuar, o custo será irreversível. Já se fala de um possível cessar-fogo, uma tentativa de poupar o que resta da economia e da moral do país. Afinal, a guerra trouxe destruição, medo e uma sensação de impotência. E há quem diga que, se o conflito não parar, a própria Rússia pode ser levada ao colapso. Você consegue imaginar um cenário onde o líder supremo, cercado de mentiras, é obrigado a recuar? Onde a farsa de uma vitória fácil dá lugar à dura realidade de uma derrota anunciada. A verdade é que o mundo nunca mais será o mesmo após todas essas revelações. A ingenuidade de acreditar que uma guerra de mentiras pode sempre ser vencida foi uma ilusão. A cada dia, a poeira de falsas promessas e planos fracassados se assenta sobre um império que tenta se manter de pé usando corrupção, boatos e manipulação. Mas a questão que permanece é, até onde esse governo pode chegar? E quanto mais a verdade vier à tona, maior será o preço a pagar. E a maior reviravolta de todas? Talvez, tudo esteja apenas começando. Se você é alguém interessado em histórias como essa, aqui vai um segredo que poucos ousam contar. Você pode assistir a todo o conteúdo que já publicamos e o que virá a seguir. Mas a mais, ao fazer isso, estará apoiando nossa cobertura e ajudando a manter este canal vivo. Sua força é essencial. Gratidão de verdade. Meu nome é Sam. Até a próxima revelação.